construção de uma pesquisa científica é, por muitas vezes, subsidiada por fontes de informação. Sejam elas fontes de caráter científico, sejam fontes primárias, aquelas registradas em documentos primários, mas fato é que, para que consigamos sustentar argumentações, comparar resultados, estabelecer análises, sempre precisamos consultar fontes de informação. Mas o que vem a ser fonte de informação? É isso que definimos apresentamos como definição a partir do pensamento de Cunha e Cavalcanti, registrado no Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. Fonte de informação é a origem física da informação, ou, de forma mais simplificada, o lugar onde ela pode ser encontrada, onde ela está registrada, de que forma a informação pode ser obtida. Então, a literatura que trata sobre fontes de informação costuma classificar as fontes de informação em 3 grandes categorias. Sejam elas primeiras as fontes denominadas fontes primárias, que são aquelas que são produzidas com interferência direta do autor. E dentro dessa categoria de fontes primárias estão os relatórios técnicos, os trabalhos apresentados em congressos, trabalhos acadêmicos, patentes, normas técnicas e o artigo científico, que talvez seja a principal fonte de informação utilizada aí na academia. Aqui também nós podemos inserir os livros, embora não estejam listados dentro dessa categoria de fontes primárias, certamente um livro é produzido com uma interferência direta do autor. No segundo grupo, chamado de fontes secundárias, são aquelas que têm por objetivo facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias. Então, aquilo que está disperso em vários documentos são reunidos em várias fontes de informação, é reunido nas fontes secundárias. Então, um exemplo das fontes, alguns exemplos de documentos, de fontes de informação que estão dentro dessa categoria de fontes de informação secundária, são as enciclopédias, os dicionários, os manuais, tabelas, revisões de literatura, os livros-textos, né, que são aqueles que reúnem vários apontamentos registrados na literatura de fontes primárias, e os anuários. E, por fim, as fontes terciárias são aquelas que têm por objetivo guiar o usuário às fontes primárias e secundárias, identificar onde estão lançados os conhecimentos, registrados os conhecimentos, a informação tida como primária e secundária. Então, são as bibliografias, os catálogos, os guias de literatura, os diretórios. Essas fontes assumem um arranjo muito diferenciado, porque nelas normalmente estão registrados somente dados que direcionam o acesso às fontes primárias e secundárias. Vamos imaginar um catálogo de uma biblioteca. Você se dirige até uma biblioteca e faz a consulta por autor, por título, por assunto. Ali, o dado que é recuperado no catálogo de uma biblioteca não traz a informação da obra. Do contrário, traz apenas alguns apontamentos, alguns dados que permitem o acesso a essa obra no original. Por exemplo, você identifica a localização de um livro pelo número de chamada, por aquele identificador numérico, onde o livro está localizado na biblioteca, em qual estante que você deve se dirigir para recuperar a informação registrada no livro. Ainda avançando, vamos então verificar exemplos de fontes de informação de forma mais detalhada e verificar algumas particularidades dessas fontes de informação. A primeira, então, é o periódico científico. O periódico científico está registrado dentro dessa categoria, grande categoria periódico, ou revista, né? Então, ele tem essa característica de circular de tempos em tempos e ter uma informação, um arranjo diferenciado do livro, porque o periódico reúne vários artigos científicos, várias pesquisas, vários registros de forma individual dentro de um número de um fascículo. E essa característica de número e fascículo é que vai ao encontro do termo periódico. É algo que circula de tempos em tempos em períodos pré-determinados. É um tipo de informação mais consolidada, uma comunicação mais rápida
realizada de forma mais rápida, mais ligeira, mais consolidada do que comparada com um livro, por exemplo, que traz uma informação mais diluída, mais aprofundada. Então, o periódico científico, em algumas áreas do conhecimento, acaba assumindo acaba sendo identificado como o principal canal de comunicação entre os especialistas, entre os pares, entre os pesquisadores dentro de uma área do conhecimento. Uma outra fonte de informação é o livro. Esse nós costumamos conhecer muito. Em muitas áreas do conhecimento ele ainda é muito utilizado, por exemplo, nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas, diferentemente de outras áreas, como ciências da saúde, que acabam utilizando mais o periódico científico. O livro ele é arranjado, ele é organizado por meio de capítulos, que são partes que, na maioria das vezes, acaba seguindo uma lógica complementar, não são partes individuais. A menos que seja um livro organizado, uma coletânea sobre de vários autores, que trata de um tema, que aí sim pode acontecer de temas de serem capítulos individuais, cada um com seu autor. Mas, na maioria das vezes, o livro segue uma sequência de um tema em que é tratado na sua capa, e aí vai do início até o fim. Como eu disse há pouco, é uma fonte de informação que é muito utilizada ainda por áreas do conhecimento, né, por humanas, sociais aplicadas, e, sem dúvida, também muito utilizado também para a construção, a base do conhecimento, sobretudo porque se usa muito livro no início, quando você está iniciando a faculdade, iniciando o seu curso de graduação, se usa muito livro porque é um conhecimento mais que é compilado de outras obras e que trata também, tem a função didática. Outro exemplo são as obras de referência. Talvez você nunca tenha escutado esse termo, né? Obra de referência. Em síntese, a obra de referência é aquela obra de consulta rápida. Quando você tem uma dúvida, você consulta o dicionário, consulta uma enciclopédia, uma norma técnica, né? E você retira ali aquela informação pontual, tira aquela sua dúvida e depois retorna. Dificilmente alguém lê um dicionário de início ao fim, então tem esse objetivo de obra de consulta rápida, obra de referência, para que você possa obter ali uma informação de forma mais rápida, né, e complementar o seu conhecimento. Também uma outra categoria que tem um valor muito grande, né, como fonte de informação, são os trabalhos acadêmicos. E dentro dessa categoria trabalho acadêmico, nós temos exemplos das dissertações, que são os trabalhos apresentados no âmbito do mestrado, e as teses no âmbito do doutorado. Também temos as monografias de graduação, mas um olhar mais detalhado sobre as dissertações e a tese. É um trabalho rico porque, na maioria das vezes, traz exemplos que não são tratados em outra forma de literatura, traz fundamentação, diálogo com outros autores e que vale, sim, sem dúvida, ser consultado para a construção da sua pesquisa. E tem uma vastidão muito grande de acesso na web, né, no formato eletrônico. E, por fim, os trabalhos que são apresentados em evento. Também é uma forma mais sintética, mais rápida, mais ligeira de apresentar uma pesquisa que está em andamento, sobretudo, né, que ainda não foi finalizada e que é socializada ali entre os pares, entre os pesquisadores. Os trabalhos que são apresentados em evento, eles são publicados por meio de anais, de atas, de proceedings, e são as formas de comunicação quando publicados. Muitas vezes o trabalho em evento ele é apresentado só de forma oral, só de forma como pôster, mas quando é uma comunicação oral, na maioria das vezes tem uma profundidade maior do que o pôster, ele acaba também sendo publicado como anais, atas e proceedings. Então é isso, é uma aula inicial para que a gente possa situar o que são as fontes de informação e trazendo alguns exemplos. Nas próximas aulas a gente vai continuar ainda explorando um pouco mais sobre as fontes de informação. Até breve!